algo que se pode se caracterizar, o MBL um partido, um movimento que seria de algoritmo, assim. O que tá bombando no momento na direita absurda, eles falam sobre. E se amanhã esse assunto é rejeitado ou ele se torna de nicho e o geral já não gosta, tipo, eles apagam e fingem que nunca falaram daquilo. Olá, pessoas que estão cercadas de corruptos por todos os lados, mas nunca tiveram nada a ver com isso. Inclusive, só queriam o bem do nosso país. No Deu Ruim de hoje, nós vamos falar sobre um movimento que tem sido decisivo para a política brasileira nos últimos anos, o MBL. Eu sou Bruno Pomer, goleiro, publicitário e tutor de gato. E eu sou Danilo Leitor, volante, professor de geografia em quarentena. E eu esqueci qual era a terceira coisa que eu falava, então eu não vou falar. Nosso convidado de hoje é o nosso comentarista habitual do programa, Maurício Klaser, o moleque laser, especialista em mídia, comunicação e treinadores que fumam à beira do campo. Tudo bem, Maurício? Tudo certo. Apesar de não ser fumante, eu sou admirador de técnicos que fazem desse hábito dentro das quatro linhas, não, na beira das 4 linhas. Então, pra gente começar a conversa, sobe a música, roda a vinheta e a gente volta pra ver o que é que deu ruim com o MBL. Volta que deu ruim! Seja patriota, vem cantar voz do Brasil. Dia 16 de agosto, vem pra manifestação. Cara, se apresenta aí, diz para os nossos ouvintes quem tu é, de onde veio, por onde vai. Bom, sou Maurício Klaser, vulgo alter ego, moleque laser no Twitter, procurem lá. Tudo por causa dos meus pais que me batizaram como Maurício Luiz Klaser, não é por causa de outra coisa. Isso aí é o segredo da arroba, mas sou publicitário de formação, infelizmente. E trabalho na área de monitoramento de redes sociais, então juntei o trabalho com o estudo para estudar e dar uma devida gastrite de ler as coisas que o MBL fez ao longo do tempo. Mas meu interesse nesse tema, a maior parte, foi que, bom, até 2016 era muito claro o que o MBL era e o que ele queria. Ele queria derrubar a Dilma e ele era contra a corrupção, né? Eles eram muito sistematizados o que eles queriam. Mas eu passei a olhar o que eles foram fazer da vida depois de que essa primeira missão deles, infelizmente, foi concluída. Para a gente começar a entender essa galera, o MBL é o Movimento Brasil Livre. Então, quando o Brasil for livre, o que a gente vai fazer com essa tal liberdade? É complexo, mas o que a gente vai fazer é merda, né? Porque esse livre deles é o do livre mercado, não da liberdade dos sujeitos e da liberdade de organização política, enfim. O livre deles é só o dinheiro que circula, e como a gente viu, o dinheiro circulava em quantidades absurdas, né? Livremente, obviamente. Sem pagar impostos, sem registrar em nenhum lugar. Ele estava muito livre, esse dinheiro. Eu acho que, para sintetizar o movimento, eu acho que eles conseguiram mostrar muito bem o que é o Brasil livre deles, né? Esse dinheiro aí, sem precisar ser contabilizado. A gente tem uma cultura aqui no Brasil, Klaser, de tolerar muito a corrupção privada, né, das instituições privadas, nem falar sobre ela, mas ser sempre muito crítico e ter uma ojeriza, assim, né? Conseguiram transformar isso no pior crime do mundo quando essa corrupção ela é pública. Aí, como o MBL transita entre as duas esferas, a gente queria perguntar para você. A gente sabe que o nome e os slogans o MBL copiou da esquerda, né? Mas os esquemas de lavagem de dinheiro são herança do PSDB, do Centrão ou da extrema-direita? Olha, eu acho que é da cultura política brasileira desses três movimentos em si, porque todos eles
de certa forma, agem de forma segmentada, para usar isso que é do momento e é da minha área. Cada espectro esse seja a extrema-direita, seja os tucanos limpinhos e cheirosos, seja o centrão, todos eles atuam em nome do mesmo objetivo, né? Mas cada um pegando um segmento de público eleitoral, por assim dizer. Então eu acho que eles pegaram um pouquinho de tudo, assim, nesse movimento, até para trazer um pouco de onde é que surgiu o MBL, né? O MBL, ele tem praticamente duas origens, dois pais. Ele surgiu em 2013, nas manifestações de rua, com aquele Fábio Osterman, deputado aqui estadual no Rio Grande do Sul. Ele criou esse movimento, tentou emplacar e não bombou, tá? Então isso é meio que a esquerda às vezes diz, o MBL surgiu nas manifestações de rua de 2013. O nome surgiu. Aí o movimento acabou, basicamente eles tentaram ali, o Osterman tentou e não rolou. Aí aconteceu as eleições de 2014, não sei se vocês se lembram de um candidato que era do Raio Privatizador. Lembro. Infelizmente eu lembro. A equipe dele inteira era o pessoal que hoje é do MBL, aquele Renan, o Kim Kataguiri, esses caras tudo fizeram a comunicação dele, e após as eleições, como eles viram que, mesmo com a vitória da Dilma, havia como o Merval falou, né, acabou as eleições, ele já falou que o país estava dividido, então, de certa forma, eles pegaram com o Osterman esse nome, daí agora como a gente viu, é preciso investigar, né, se houve um pagamento, quem é que pagou essa transferência de nome, esse naming rights, né, então agora, aí é pra polícia, né, investiga aí se houve uma compra do nome, mas o movimento em si, esse que hoje avacalha com o debate público em si, ele surgiu pós-eleições de 2014, a partir da campanha do Raio Privatizador. Já o nome é do deputado do Novo, Osterman, que ele é, agora no Rio Grande do Sul, por sinal, contra, né, a reforma tributária. Né, já indo para outro tema, mas esses pessoal de direita é assim, né, quando tenta diminuir o imposto do povo, né, tentar o dinheiro do povo ser mais livre, né, para usar o termo deles, eles não gostam quando é para deixar mais livre o dinheiro dos endinheirados, aí eles são a favor da liberdade, né, de reduzir impostos, enfim, e tudo mais. Essa é uma lindeza, né, cara? O Osterman é como dizem aí, flor de filho da puta. Já tive o desprazer de ter jogado na cara frases desse homem, cara, e que pessoa horrível. Mas voltando pra horribilidade em questão, o MBL tem um projeto nacional, eles têm, sabe, efetivamente uma plataforma política, ou eles estão se movimentando livremente por aí ao sabor das ondas e do que o guru de marketing mandar? Então, é isso em parte que eu queria falar hoje, principalmente, assim, porque quando eu fui estudar eles, o meu principal objetivo era, findado o impeachment da Dilma, o que eles foram fazer da vida para seguirem tendo atenção. Então, de certa forma, não é que eles sejam a gênese do bolsonarismo na internet, mas eles surfaram plenamente nisso, que agora eles tentam se afastar, mas para ler algumas coisas que eles falavam nesse período de 2017, para tentar, né, reagendar e reposicionar, escola sem partido, óbvio, né? Mas tem absurdos maiores aqui que eu vou... Exemplo, Morgan Freeman detona a narrativa vitimista. Aquele famoso vídeo do Morgan Freeman. Linguagem corporal de Thaís Araújo complica a atriz durante narrativa vitimista em programa da Globo. Bom, calma que vem mais. Kim Kataguiri destrói quem apoia a Lei Rouanet. As coisas que eu consumo não são financiadas com dinheiro público. Vai mais para baixo, que é o absurdo. Assim, daí tem o Van Hatten, né, um grande deputado. Erotização de crianças era objetivo da mostra, dizem procuradores. É sempre assim, Arthur do Mamãe Falei detona arte bizarra. Tem uma aqui melhor que eu queria trazer.
ainda que é Ratinho detona a ideologia de gênero. Grandes manchetes do liberalismo brasileiro. Então, de certa forma, em 2017, eles decidiram que eles iam abraçar o absurdo. Não que antes eles já não abraçassem, né? Mas eles assumiram como vestimenta principal. Então, o que eles hoje tentam se afastar do bolsonarismo, que eles são liberais de verdade, como os liberais americanos de 1800 e não sei quantos, na verdade, eles são um bando de reacionários de extrema-direita que movimentaram e alimentaram muito esse discurso fascistoide que hoje a gente vê no bolsonarismo. Não tem diferença alguma. Inclusive, o meu objeto inicial que eu ia estudar era justamente as páginas pró-intervenção, esses caras mais absurdos, mas a maioria que chegava nas minhas buscas era o MBL mesmo. Daí eu vi, opa, então eles são o cabeça dos absurdos. Eu comecei a ver que eles que começavam todos os absurdos. Então eles agora tentam se limpar um pouco, mas não, eles são diretamente, e agora, como o Pomer trouxe, aí o marqueteiro deve ter dito, opa, agora todos os votos absurdos já tem todos os 01, 02, 043 para receber o voto, né, os filhos. Então, o MBL, de novo, tenta ocupar um espaço. Eu acho que os tucanos não existem mais, né? Então eles tentam ser os novos tucanos liberais, limpinhos, cheirosos e intelectualizados, que é uma baita mentira, porque eles não são nem intelectualizados, nem limpinhos e cheirosos, como mostrou a operação na sede deles. Eles têm uma coisa, cara, que eu acho fantástica, que é essa ideia de tentar se vestir como liberal, naquele molde clássico de liberal. E aí eu acho que tem umas coisas que, cara, o liberal eu discordo, mas eu respeito. Enfim, o cara tem lá as suas ideologias e tal. Esses caras não tem nada de liberal, cara. Eles não têm nenhum projeto efetivamente de, cara, vamos fazer um mercado mais livre, isso vai tornar as pessoas mais livres. Não, eles são aquele projeto de, cara, Estado segurando empresa, dando mãozinha pro empresário e cacete na cabeça de todo o resto. E foda-se. Tolir qualquer tipo de movimento pró-direitos de minorias, que nem aqui um exemplo, o grande Fernando Holliday propõe decreto legislativo que acaba com tribunais raciais do Haddad, na prefeitura de São Paulo. Basicamente, eles estão chamando o sistema de validação de quem passa em cotas em tribunal racial conforme o apartheid e o nazismo. É esse tipo de falácia que os caras trazem pro debate público, e trouxeram, enfim, e ainda trazem, né? Eles tentam agora transformar é porque o bolsonarismo é tão absurdo que eles tentam parecer menos absurdo. Só que o problema é que a régua do absurdo tá muito alta e parece que eles não são absurdos, mas eles são absurdos demais. Então, não é esse liberal que tu descreveste, assim, que é o cara que quer, o mercado tem que ser livre, as pessoas têm que ser livres, que nem aquele ditado que eles gostam de dizer, o cara ter liberdade para plantar maconha em casa com a sua arma e seus filhos adotivos com o seu marido gay. Esse é o que os liberais ideais transformam no... O MBL não é isso, tu pega, eles atacam qualquer minoria, que nem isso dos tribunais raciais, em termos de cotas, eles atacam liberação das drogas, eles atacam LGBT sistematicamente, até o que eu peguei, quem mais falou de ideologia de gênero em 2017 foram eles, então é algo que hoje tu vê no Olavo de Carvalho, tu vê no Bolsonaro falando, a Damares falando isso, mas quem foi o principal propagador, não dá para esquecer que a principal bandeira deles foi o Escola Sem Partido, né? E o Escola Sem Partido basicamente tinha como vetor principal, além da doutrinação, né, dos professores, eles têm a ideologia de gênero, né? Que as crianças, todo mundo vai se tornar... Vai mudar de sexo, vai fazer cirurgia de mudar de sexo com 14 anos, porque é isso que eles botam nas publicações deles. E isso é parte de uma construção que eu queria trazer para vocês, que, bom,
eles derrotaram o inimigo, que era a Dilma. Conseguiram o impeachment. Geralmente um movimento assim, como os caras pintadas, enfim, quando ocorre o impeachment, ele se desarticula, né? Porque a sua pauta motivo, ela já está concluída, enfim, vai ter um ou outro ator político que se institucionaliza, às vezes forma um partido, enfim, mas há um caráter de desmobilização. A parte principal do que eu vi do discurso deles, eles tentam construir que derrubar a Dilma é tipo 10% do que importa, porque a esquerda ainda é muito forte, a esquerda está dentro das escolas, a esquerda moldou as leis, a esquerda está nos sindicatos, a esquerda está em tudo. Basicamente a esquerda está em tudo. O mesmo discurso que hoje tu vê o Bolsonaro falando do anti-establishment, do deep state que o Trump fala, é a mesma história, que a esquerda segue no poder, então tem que criar uma escola sem partido para atacar os professores, tem que acabar com os sindicatos para acabar com a força da esquerda. Então, de certa forma, eles reconstroem no imaginário dos seus apoiadores que a esquerda ainda está no poder. Basicamente foi isso que eles fizeram ao longo de 2017 e 2018 também. Eu não pesquisei o 2018, mas vendo os absurdos que eles fizeram. E a própria aproximação ao Bolsonaro, que estavam sempre lá na casa do Bolsonaro, não dá para eles dizer que eles não participaram disso. E acredito, inclusive, aqui falando um pouco daí já mais de trabalho do que pesquisa, a gente faz muito monitoramento dos grupos do MBL, do Vem Pra Rua e do Bolsonaro. E essas estruturas foram plenamente utilizadas para os famosos disparos da narrativa do Bolsonaro. Então, além de prover apoio institucional, eles provavelmente também deram um apoio estrutural ao absurdo que viemos vivendo desde 2018. Glaser, nessa parte você tocou agora sobre os disparos e esse uso das redes sociais, né, para fazer esse tipo de política. Eu estava vendo uma reportagem de como o Bolsonaro, de um líder desconhecido, um deputado qualquer, se transformou num fenômeno de mídia, né? E a reportagem mostrava que isso aconteceu, a virada desse jogo, o momento em que o Bolsonaro se torna conhecido na mídia, na mídia de internet, é o momento em que ele tenta a eleição para a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, né? Que tem toda aquela polêmica com a Maria do Rosário e tal. E a partir daquele momento ele não ganha a eleição, obviamente, né? Não entra na Comissão de Direitos Humanos, acho que era a presidência da Comissão de Direitos Humanos. O PT coloca uma outra pessoa no lugar, mas a partir daquele momento ele se torna muito conhecido e comentado pelos WhatsApp de todas as tios e tias do Brasil. Eu queria saber se o MBL, na sua pesquisa, se você identifica esse momento do MBL, que como você falou, em 2014 ele tentou e fracassou. Teve algum momento, em que momento que o MBL se tornou de mais um cansei da vida, mais uma coisa que não vai pra frente, e um fenômeno de mídia que se espalhou pelo Brasil? Existiu esse momento ou não dá pra fazer essa análise? Existiu sim. Em que momento, né? Primeiro, assim, falando um pouco em termos... O Pomer também sabe disso. Por toda a estrutura de comunicação que eles montaram, só se monta com muito dinheiro. Eles já tinham um site perfeitamente formado, eles já tinham identidade visual, eles já tinham uma cambada de coisa para fazer, e mesmo que são jovens, com tempo livre, enfim, ninguém faz as coisas da forma que eles fizeram sem ter um amplo dinheiro em conta. Até tem umas matérias que surgiram sobre o próprio apoio na época do impeachment do próprio PSDB e do MDB a eles, né? A eles e ao Vem Pra Rua. Então, sim, houve muito dinheiro. O MBL, a grosso modo, tá? Passando um pouco do como eles se estruturam, tá? O MBL ele tem uma estrutura basicamente tripla. Eles têm em cima, eles têm aqueles Estudantes pela Liberdade, que é quem recebe muito, é um movimento muito forte nos Estados Unidos. Aqui tem uma presença importante, mas esse é quase que o núcleo assim, onde se financia a parada. Eles têm o MBL, que seria o vértice de debate político, né, de agendamento. Isso é uma estrutura que hoje ela não funciona mais assim, tá? Mas falando sobre o momento onde eles surgiram.
E tem o terceiro vértice, que aparece como um vértice técnico e de think tank, que é aquele mercado popular. Que vem aquele Carlos Góes, eu acho que eles fazem pesquisas muito bacanas, entre aspas, com aspas bem grandes, sobre, nossa, como o mercado pode combater a desigualdade, como gerar renda, enfim, coisas que a gente sabe que não se concretizam, porque esses caras do mercado popular tudo foram pro governo Temer e, bom, o que houve foi um desmanche de qualquer possibilidade de distribuição de renda, enfim. Mas eles vêm dessa, o MBL nasce já de uma estrutura que tem uma certa renda. Esse Estudantes pela Liberdade, ele é relacionado àquele Fórum da Liberdade e outros grandes think tanks no Brasil e fora do Brasil, que rola uma grana absurda para as coisas. Então, eles não partem do nada. Isso é importante, às vezes, para a esquerda, que acha, como é que a gente vai fazer um igual o MBL? Bom, com muito dinheiro. Com muito dinheiro ou com muita gente se esforçando para, enfim, constituir essa mesma rede, essa mesma lógica. Mas sim, eles tiveram muito dinheiro para financiar os trabalhos. Aí é dinheiro da política, é dinheiro da iniciativa privada, que nem eu venho para a rua como exemplo, aquele o Checker, que é o chefe, que é lá o cabeção deles. O cara é milionário, enfim, ele botou dinheiro do seu próprio bolso, porque ele sabe que o investir em movimento político, tu tem retornos econômicos. É só tu ver que em toda crise o 1% fica mais 1%, né? Fica 0,5%. Isso os mais ricos se tornam ainda mais ricos. Então, tu patrocinar movimentos políticos que destroem leis trabalhistas, que destroem qualquer possibilidade das pessoas se organizarem e se identificarem com uma causa. Exemplo, o PT tem, quando está no poder, tem a questão da trabalhista, enfim, mas tem a causa LGBT, tem as raciais, tem outras minorias. Então, o MBL ataca o sentido de minorias, consequentemente, quando aparece a esquerda defendendo direitos trabalhistas, a própria população não se identifica com isso, porque é os maconheiros, pró-cotas, que querem a ideologia de gênero nas minhas crianças. Então, obviamente, o que eles estão pedindo sobre leis trabalhistas é uma merda. Então, de certa forma, é muito lucrativo tu investir em movimentos políticos de direita no Brasil. Isso, e com efetividade, né? Porque em 64 houve isso e a partir de 2014 houve isso de novo e deu o mesmo resultado. Só mudou as plataformas. 64 era rádio, a partir de 2014 era internet, mas não difere em nada a lógica. Agora, nessa questão de como o MBL coloca a discussão, que eu acho que é algo fundamental para a gente entender o que o Brasil está passando nos últimos 10 anos, digamos assim. Primeiro que, né, colocam o PT como se tivesse sido um governo efetivamente de esquerda, e às vezes já põem como extrema esquerda, que é o puro suco do olavismo, né, cara? Que é a ideia do marxismo cultural, que a esquerda tá dominando a sociedade em todos os pontos e que a gente precisa parar isso. E aí eu acho de novo legal voltar nas contradições do liberalismo deles, porque as ideias de liberais, cara, que estão lá dentro desses projetos de governo, eles são absurdamente contra. É que a própria ideia de liberdade de organização popular e tal tá lá, e eles dão um jeito de subverter isso como se qualquer coisa organizada que não fosse um sindicato patronal fosse comunismo. Tem como elaborar um pouco disso, como é que se construiu esse discurso, cara? Porque o que eu vejo, que eu sempre vi isso desde, sei lá, quando era piada no Orkut, foi o Olavo e mais meia dúzia de retardado falando desse tipo de coisa. Sim, o Olavo, o Constantino e aquele Felipe Moura Brasil, assim, são meio que os grandes interlocutores desse lixo. São os caras que
que transformam a esquerda em um grande meio de poder. Até eu desenhei aqui como é que eles constituem esse panorama. Eles constroem a esquerda enquanto uma elite no Brasil, tá? A esquerda seria uma elite política, intelectual, enfim, econômica também, porque ela é financiada pelos Soros, por quem for, pelo Chico Buarque, que é milionário. É assim, eles transformam essas figuras. Aí a esquerda teria meios de dominação. Eles constituem a mídia, porque a mídia é de esquerda, a Globo é de esquerda, a Veja é de esquerda, todo mundo é de esquerda, né? Todo mundo é de esquerda. Eles derrubam a Dilma também com o intuito de confundir as pessoas e tomar o poder de outra forma. Eles têm os artistas, né? A esquerda tem os artistas, o Chico Buarque, tem a Thaís Araújo, o Lázaro Ramos, grandes figuras da esquerda, segundo o MBL, com capacidade assim, de organização popular absurda, segundo eles. Aí tem, obviamente, os partidos políticos, que também eles sempre desenham como muito fortes. Tem os sindicatos e tem os professores. Assim se constitui a elite política brasileira na cabeça deles, política, econômica e social. Aí, a esquerda, por eles, ela é desenhada, ela usa de estratégias como a ideologia de gênero, obviamente a doutrinação comunista, a cooptação de jovens, a captação de recursos do Estado. Então eu pago os impostos para financiar a esquerda, assim que eles constroem. A esquerda também usa muito de violência, então eles usam muitas imagens de manifestações que os caras do MBL tomam uma surra. Cara, Arthur Duval apanhando é sempre uma imagem bonita de ver, cara. Tá? Eu chego a defender o PCO nesse momento. Eles trazem muito também ajuda financeira para ditaduras estrangeiras, na concepção deles, então tem uma transferência de renda para ajudar o comunismo internacional. Tem a própria corrupção, aí em 2017 a corrupção aparece muito marginal como forma de financiar a dominação comunista. A corrupção não é mais o cerne da coisa, mas é apenas uma parte das estratégias da esquerda para se manter no poder. E tem a censura, que a esquerda, a partir do politicamente correto, ela censura os outros. Mas não, eles que vão no Queer Museu lá, eles que vão fechar as coisas, mas não, eles falam que a esquerda censura qualquer tipo de debate público, que nem um exemplo que eles trazem, que eles invadem um debate sobre o Queer Museu, e eles são expulsos, né? E daí eles dizem que foram censurados. Ao longo de 2017 é muito comum eles invadirem palestras sobre feminismo, sobre questões LGBT. Tem vários vídeos deles invadindo para falar absurdos, serem expulsos e falarem que foram censurados. Então a academia não é um espaço que a voz de direita teria espaço, mas é que os caras chegam esculachando, basicamente isso. Eles provocam a sua própria expulsão e eles chegam de uma forma que a única estratégia é expulsar, né? Porque se eles ficam avacalhando também. Então, eles provocam a sua expulsão do local. Então, a grosso modo, eles constroem essa ideia a partir do marxismo cultural, enfim, que a esquerda no poder é muito mais do que a esquerda na presidência. E sim, a esquerda já está emaranhada na sociedade brasileira como um todo, principalmente por esses atores que eu falei políticos, que são os meios de comunicação, a Globo, que é comunista, os artistas são comunistas, os partidos sindicatos, obviamente, e os mais malvados, que são os professores, né? Esses sim devem ser treinados em Cuba. Eu não sou professor, mas imagino que quem faz um curso aí de história, enfim, quando conclui o curso, ele recebe um treinamento de uns 3 meses em Cuba, ensinando a atirar, ensinando a doutrinar crianças. Espero que tenha isso, porque isso me faria fazer uma licenciatura e uma graduação buscando ser professor, porque é interessante nesse momento ter essa questão no currículo. Acho que seria importante para melhorar meu currículo. Lendo o que eles escrevem, eu imagino que isso exista, né? Não sei se o Mandy passou por esse treinamento, ou o Pomer, mas gostaria de saber que existe e quero que exista. Tem uma coisa que a gente comentava, uma resposta que eu achei nas mais geniais, na época que o Escola Sem Partido estava bombando aí na polêmica, era assim:
A galera que acha que a gente consegue convencer adolescente a sentar no pau um do outro. Eu não consigo fazer o moleque sentar nem na cadeira, velho. Então, pelo amor de Deus, o que vocês acham que é uma sala de aula, né? Mas já que você tá falando de esquerda, Cuba e etc., tem uma pergunta que foi enviada pela nossa comentarista do Deu Ruim, a Beatriz Aceto, sobre essa situação atual. Agora que o MBL é oposição ao Bolsonaro, você acha que uma frente ampla que inclua o MBL seria mais ou menos a mesma coisa que uma resistência antifascista que inclua a polícia? É um bom paralelo, porque não tem como ser antifascista tendo um fascista no teu lado na trincheira, porque é isso que eles são. Então, só se eles fizessem o que eles chamam, né, da famosa autocrítica, mas assim, mas de verdade, assim, eles pediram desculpa pra Dilma, pessoalmente, para cada pessoa que eles invadiram uma palestra, uma exposição de arte, teria que ter um martírio aí de uns 20 ou 25 anos, tá? Daí eles poderiam fazer parte do movimento. Trazendo isso que tu falou de professor, meu professor costuma dizer, olha, eu acho que a melhor forma atualmente de fazer doutrinação de esquerda nas escolas é dar conteúdo de direita, porque os alunos só contrariam o professor. Então a nossa estratégia como doutrinação está fundamentalmente errada. E eles acham, não, que é super fácil, assim, que tu vai dar aula ali, vai botar o Marx no quadro e as crianças vão todo rezar a Internacional de joelhos em nome de Lenin, mas o mundo não é assim. Dessa comunicação e da doutrinação, eu acho muito impressionante a maneira como os caras fazem, porque o Mandi, que passou todo o treinamento dele em Cuba e tal, professor de geografia, cara, Cuba, Venezuela e no Irã também, que eu sei que tu foi. Você esqueceu a Coreia do Norte. Ninguém fala da Coreia do Norte. Mas, cara, para fazer essa doutrinação em sala de aula, né, e a que a gente faz no Twitter, e que, né, a gente faz essas coisas aí cara, foi fazer mestrado, velho. Sabe? As pessoas vão pra faculdade, vão estudar, aí elas têm metodologia para explicar, faz uma pergunta sobre por que Cuba é assim, o cara vai lá e te dá um livro de 500 páginas, complicado pra ler, que ainda faz referência a outros vários livros, quando todo mundo sabe que a verdade está no YouTube. Porque um youtuber consegue te explicar toda a situação de Cuba e por que ela... Cara, eu já vi isso sendo dito, que ela era um país muito melhor, né, um país pujante antes da Revolução Socialista. Tem youtuber que fala isso. E aí me leva a uma pergunta que eu queria fazer, cara, cara, existe alguma coisa de verdade no que alguém do MBL fala? A gente pode acreditar talvez num espaço entre as palavras, numa vírgula, num ponto final, ou até isso é bom desconfiar? Eu acho que até a vírgula eles devem botar no lugar errado. Basicamente é isso. Porque eles dissimulam tudo é absurdamente dissimulado. E que nem essa questão, agora eles são contra o Bolsonaro, eles vão lá e apagam todos os vídeos que um dia eles apoiaram o Bolsonaro. Então, a história ela é escrita no momento. Assim, eu acho que o grande... Algo que se pode caracterizar, o MBL é um partido... um movimento que seria de algoritmo, assim. O que tá bombando no momento na direita absurda, eles falam sobre. E se amanhã esse assunto é rejeitado ou ele se torna de nicho e o geral já não gosta, tipo, eles apagam e fingem que nunca falaram daquilo. Então eu acho que até a própria lógica deles, eles produziam um calhamaço de conteúdo em cima disso. Tu produz tanta coisa que tu não gera uma linha de raciocínio nas coisas. Se tu for pegar... Se eu for tabular tudo que eles falam num ano, tu vai ver que eles pisam em todos os espectros políticos possíveis. E isso eu acho que, de certa forma, eles utilizam também para captar a atenção de pessoas diferentes. Eu sou investidor da Bolsa,
e escuto eles porque eles falam eventualmente sobre economia numa roupagem engraçadinha. Eu sou o tio ultrafascistoide que acho que os gays devem morrer, eu assisto. Eles falam mal de gays de uma forma engraçadinha e que eu posso passar para alguém porque eles não são tão absurdos como o Bolsonaro, sabe? Então de certa forma, eles trazem o que a população quer. É interessante, eu estava vendo uma pesquisadora de internet que ela pesquisa esses movimentos do Olavo e outros, principalmente nos Estados Unidos, e os formuladores dessas estratégias, o próprio Mercer e o Bannon, que tanto falam, eles partem de um pressuposto de que a sociedade ela já é conservadora, de direita, enfim, só não sabe. Na verdade sabe, né, no Brasil, mas enfim, que eles precisam politizar o conservadorismo, porque o conservadorismo não é um movimento politizado, porque eu sou conservador, como o nome diz, eu quero que as coisas se conservem, eu não vou me manifestar, eu sou reacionário, enfim, o progressista tem esse caráter de ter que mobilizar, então eles partem extremamente de uma lógica de esquerda, inclusive um dos grandes caras que eles utilizam como base intelectual sobre estratégia política, não conteúdo político, é o próprio Gramsci, que eles usam o marxismo cultural. Os caras se chamam, os formuladores deles, é o gramscianismo de direita, o que eles fazem. Eles pegam as mesmas estratégias de organização de sindicato, organização de intelectuais, organização de tudo que puder numa sociedade para, enfim, implementar o seu projeto, mas por uma lógica de direito. O próprio Olavo deu esses dias uma entrevista, ele falava bem do Gramsci e ele falava bem do Lenin. Ele dizia que ele odiava o conteúdo do Lenin, mas que a estratégia política dele, a própria ideia dele de ir para os Estados Unidos foi a mesma do Lenin sair da União da Rússia, né, na época, para ver as coisas de fora, porque é só possível pensar uma revolução de fora do país. Então ele admirava muito o Lenin por isso e se inspirou no Lenin para se articular politicamente. Então esse é o absurdo dos caras, assim. Eles utilizam muito da estratégia da esquerda. Isso que é importante também saber. Eles usam, e é difícil manter aí a seriedade sem rir, do tal do conceito do gramscianismo de direita e o Olavo fã de Lenin, mas é isso. O nosso ouvinte aqui não tá vendo a cena da reunião, mas tá todo mundo passando mal com o nosso Olavo fã de Lenin, que, né, em breve, numa camiseta perto de você, a gente vai ter que fazer essa montagem. É a entrevista da BBC que ele fala isso. Eu não sei se eu tenho estômago pra ver a entrevista do Olavo, cara. Eu já vi algumas vezes, assim, eu tento... Como eu não tenho que trabalhar com isso, faço questão de não pesquisar. Eu me mantenho um pouco longe do que o Olavo... Eu não li também, eu só li esse trecho, eu dei uma de direita e só li a chamada e essa parte do texto que falava do Lenin. E aí tá usando o podcast aqui como se fosse um WhatsApp pra passar adiante a informação que tu não conferiu. Não, tá conferido, tá checado, porque eu entrei no link e dei um Ctrl F Lenin, leitura dirigida. Aí tu vai ver, deu Ctrl F Lenin e tu achou o decálogo lá. Eu amo, cara. A lenda do decálogo de Lenin é algo que eu gosto muito, cara. Eu trago no meu coração. Porque, cara, toda vez que alguém... Eu já não discuto mais com gente que acredita nesse tipo de coisa, mas já aconteceu, assim, tipo, sabe? Do cara vir lá e me largar, não, porque isso, acuse-os do que você faz e tal, e cara, tem que chegar e dizer, velho, qual é a fonte disso? Onde é que o Lenin publicou isso, cara? Mas a melhor coisa do decálogo de Lenin é que ele descreve exatamente as estratégias da direita, né? Exatamente, cara, isso é que é o mais maravilhoso. O decálogo de Lenin, ele é exatamente a estratégia retórica da direita. Seria Lenin um liberal? Fica o questionamento para os nossos ouvintes. Seria Lenin um liberal?
Cara, a direita nunca teve vergonha em usar a esquerda, intelectuais de esquerda pra fazer propaganda. O Roberto Campos, o famoso Bob Fields, né, um grande pensador aí na época da ditadura de direita, citava Bakunin pra falar do Estado. Tipo, o cara, enfim, vamos entrar na pergunta, seria Bakunin um liberal? Se você perguntar pra alguma galera de esquerda vai dizer que sim, inclusive. Cara, tem gente que se diz ANCAP, né, cara? Eu acho que toda pessoa que usa... Inclusive eu vou usar esse momento aqui pra para lançar um movimento que é: não use mais a palavra ANCAP, cara, por favor. Não, sabe, quando alguém se chamar ANCAP, não replique. Chama de, sei lá, liberaleco, pirralho, qualquer coisa, porque quando tu usa isso, parece que tá validando um cara que acredita num anarquismo capitalista, cara. Velho, vai tomar no meio do cu, cara, por favor. Para com isso, cara. Voltando ao decálogo, ó, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Não foi isso o que os grandes grupos de comunicação fizeram comprando os grupos de comunicação menores? Destrua a confiança do povo em seus líderes. Não foi isso que a direita fez nos últimos anos no país? Promova greves, mesmo que ilegais, nas indústrias vitais do país. Não foi esse o lockout que os empresários fizeram no país, ali no eixo 2013-2015? Então, o decálogo corrompa a juventude, é o que a direita faz com o MBL, divide a população em grupos antagônicos. Isso aí o capitalismo faz muito bem, diferenciando trabalhadores, gerentes, empreendedores, né? Porque o Uber é empreendedor agora, enfim, eles não dividem a sociedade em grupos sociais, né? Não é o capitalismo que faz. Então o decálogo de Lenin podia ser decálogo de Friedman, decálogo de, enfim, de até Mises, qualquer um desses. Se trocar e botar decálogo de Mises é verdadeiro, é mais verdadeiro, porque o do Lenin não vai ser tão verdadeiro assim. Esse é um dos pensamentos mágicos que eu mais adoro nesse discurso de direita liberal, né? De que quem inventa as classes é a esquerda. É tipo assim, se alguém fala que tem classes, elas passam a existir. Então, tipo, não é que elas existem materialmente, né? Não existe o trabalhador e o patrão. Eles tava todo mundo em harmonia, maravilhosamente, até que alguém apontou, olha lá! Existem classes. Então, foi inventada pelo discurso. É muito louco esse pensamento mágico. As coisas só existem se eu falar sobre elas. Se eu não falar, elas não existem. É uma coisa assim, caralho. Tava um desses arrombados assim, de mercado, esses dias também falando que se o sujeito fala o termo burguesia, ele não é um professor, ele é um militante. Me desculpa, burguesia é um conceito que não veio de Marx, não veio da esquerda. Revolução burguesa, enfim. Isso, os caras subvertem totalmente. É que nem tu falou, como se o uso pela esquerda disso, ele passa a dar uma conotação negativa ao termo. O cara não se identifica com o termo burguesia. Eu já vi gente que ficou indignada que, ao perguntar o que era burguesia, falava, né, que era, enfim, profissionais liberais, falando da época de toda a formação da burguesia, e a pessoa ficou puta porque ela estava sendo acusada de ser burguesa, e ela não era. Gente, não é um termo negativo ou positivo no conceito em si, e até no debate que se inseria isso, não era um debate de esquerda, era uma discussão sobre a Revolução Francesa. Tipo, tu não tem como falar da Revolução Francesa sem falar da burguesia. É que nem não falar da monarquia, dizer, não, monarquia não pode, não, a monarquia é ruim, a monarquia é a Revolução Francesa disso. Não, pô, é um conceito que tá dado. Mas já que a gente entrou nesse momento mais pistolagem aqui da conversa, envolvendo professores, né, e educação, tem uma pergunta que o nosso ouvinte Felipe Sema mandou, e que é uma pergunta num formato meio de professor fazendo prova na escolinha pra você, Cláudio. Você vai ter que responder. Que é assim, a pergunta é: você fuzilaria os membros do MBL todos juntos ou um por um? Justifique a sua resposta. Eu não gosto quando as coisas são muito rápidas, assim. Apesar de ser a favor do mata-mata, no caso do MBL, eu gostaria do pontos corridos, assim. A gente ia aproveitando cada domingo, tendo um...
Acho que a gente aproveitaria aí bem o calendário do ano, aí daí a gente define se a gente usa o calendário europeu ou o calendário sul-americano de competições. Aí isso teria que ser decidido por uma comissão dos sovietes independentes do Brasil, mas enfim, eu prefiro nessa modalidade os pontos corridos ele dá um aproveito assim, melhor da situação. Até porque são muitos membros do MBL. Uma vez só, a gente ia perder aí o espetáculo que pode nos dar todo final de semana. Tá bem justificado? Tá excelentemente justificado. Eu daria uma nota 10 ali. Acho que a construção da resposta não ficou tão boa porque você não respondeu a primeira pergunta, se você fuzilaria ou não. Mas aí Mas você... já tá respondido. Então, você lendo o resto da resposta, você subentende que a resposta é sim. Então foi um bom recurso aí, um pouco discursivo pra não responder sim ou não logo de cara. É que pra mim o problema é o calendário. O sim ou não me parece ser algo que não entra em debate. É tipo tu discutir se o amarelo é amarelo, sabe? Aquelas discussões que são que é de base. Se a sociedade não contém aquele conteúdo como comum, a gente tem um problema. Então eu parto do pressuposto que a sociedade já vai estar evoluída o suficiente para isso ser normal. Daí a gente só precisa definir o calendário. Olha lá, vocês ouviram, né? Olha aí a esquerda sendo opressora contra a minoria dos daltônicos, você viu? Sim. O amarelo é amarelo, você viu? Isso foi uma opressão. Criando classes aqui. Mas o daltônico, ele não enxerga uma cor, mas ele chama pelo mesmo nome do que a gente. É aí que tá a questão, ele vê diferente. Então guerra é paz. Exatamente. O daltônico leu o decálogo de Orwell. Não, eu queria pegar esse gancho aqui para lembrar que essa semana teve uma discussão e uns caras ligados, mais ou menos, ao MBL, vieram explicar para a esquerda que teve as coisas da Naja picando o Playboy, né? Teve a Ema atacando o Bolsonaro, essa coisa toda, né? E as pessoas obviamente fizeram brincadeiras com a Revolução dos Bichos e teve gente que veio dizer que o livro era uma alegoria. Eu acho importante quando uma pessoa não entende a piada a esse ponto e vem explicar pra esquerda que a Revolução dos Bichos é uma alegoria, né? E aí obviamente ele confunde. Mas não aconteceu? Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu de verdade. Mas o Stalin não era um porco? Não sei. Não convivi. Não, só tô perguntando, porque o MBL tá aí pra nos esclarecer, nos trazer a verdade. Mas isso do Orwell é interessante, né? Que eles também citam um monte, daí tu vai pegar as outras leituras do cara, ele é o oposto perfeito do que o MBL defende, do que o bolsonarismo defende, do que a direita em geral defende, citam ele. Sim, cara, ano passado saiu, eu acho que no Diplomatique, um artigo que era a arte de deturpar Orwell. Que ele era, enfim, um socialista e tal, mas evidentemente não era muito fã de totalitarismo. Mas isso a direita faz com frequência, né? De confundir um debate que é de intra-esquerda, formas da esquerda se organizar, como pegar isso e achar que é uma crítica total. Exemplo, eu pego algumas coisas assim de alguns conhecidos. Tu viu que o fulano, que é de esquerda, criticou o PT pra te ver. A esquerda não dá certo, não sei o que. Até eles assumem. Não, o cara tá criticando o PT, ele não tá criticando a esquerda. E às vezes tá criticando uma prática que é justamente, né, sabe, como a gente faz dentro dos nossos grupos, dizer, cara, olha só, eu acho que tu tá errado nisso. Aproveitando esse super gancho, Pomer, e o nosso tempo, já que tá com uns 50 minutos mais ou menos, você quer aproveitar esse super gancho que o Klaser nos ofereceu para fazer a última pergunta, enviada pela aquela nossa ouvinte, Vera Magalhães? Eu queria, se a gente puder fazer uma outra pergunta antes, e o Klaser tentar responder rapidinho, porque é uma questão que todo mundo tem se debatido, que é como a gente enfrenta uma galera que entendeu como usar a internet e mente descaradamente,
mas que tem conseguido resultado. Bom, para variar também com uma pergunta que exige outro programa, mas para responder rapidamente, algo que eu, há tempos, a esquerda, ela trabalha muito na internet, mas ela trabalha mal. É só tu ver um exemplo. Todo deputado, todo partido, todo mundo tem o seu canal no YouTube que tem 100, 200 visualizações. Ninguém aproveita os youtubers que já existem do nosso campo para participar do programa do cara, inflar o programa do... Porque é isso que o MBL e o Bolsonaro fizeram ao longo dos 4 anos, assim, a grosso modo. Um alimentar o canal do outro, que no fim tinha uma rede que se auto-validava e que se auto-alimentava, no sentido de o Bolsonaro não precisava estar produzindo conteúdo, porque já estava todos os youtubers, de certa forma, produzindo para ele, enfim. Então, eu acho que é mais de fundo de organização e menos de trabalho. A gente já está com muito trabalho nas redes, mas falta certa organização nisso, de tentar bombar os podcasts que já existem, os canais de YouTube que já existem, os sites que já existem, em vez de lançar uma nova plataforma, um novo podcast. Eu tendo agência, eu digo, toda hora aparece alguém querendo criar um canal no YouTube ou um podcast de alguém institucional, e eu digo, cara, participa, patrocina um que já existe, vai te custar menos e vai te dar menos trabalho. E sobre a Vera Magalhães, só queria trazer a informação que eu não sei porque ela me segue. Mas, cara, que bom que ela te segue. Eu acho que ela tem muito a aprender, porque, enfim, Vera Magalhães é comunista. Em processo. Ela precisa ler o decálogo ainda. Mas, cara, é comunista. Tá dentro do grande campo da esquerda definida pelo Kim Katakoquinho. Mas, cara, Verinha nos mandou essa pergunta e que é super relevante pro tema, que é o seguinte. E o PT? E o PT? Mas e o PT, hein? E o Lula? E o Lula. É sempre assim, né? E o Lula e o PT. Bom, eu acho que a Vera Magalhães até foi uma das mais usadas também pelo MBL. Em termos de reprodução do discurso, ou seja, tem um alinhamento. Ela e aquele outro colega dela, que agora, felizmente, eu esqueci o nome dele. Ainda bem. Quer dizer que meu cérebro não está gastando mais neurônios com o que não importa. Mas eles editaram o Olavo, eles citaram não diretamente, mas de forma indireta, para depois dizer, e o PT? E o PT? Kláser, queria agradecer sua participação, dessa vez como entrevistado. Muito bom ouvir um pouco sobre esse processo do MBL, deixou muita coisa para pensar na cabeça. E aí abrir para você dar suas considerações finais, quiser indicar links, canais, leituras, fica à vontade. Bom, para finalizar, eu acho que vou aprofundar a penúltima pergunta. Eu acho que o grande desafio da esquerda nesse ciclo é uma forma de inflar as coisas dos outros, se validar, se dar espaço, e principalmente quem está institucionalizado participar dessas plataformas independentes, enfim, para com que o domínio das redes seja pleno. Porque se tem algo que a direita fez nesse processo foi o que eles chamam de contranarrativa da esquerda. Agora é a nossa vez de criar uma contranarrativa. Mas tu só cria uma contranarrativa a partir de meios extraoficiais. Não consegue a partir de um partido, de um sindicato, de um movimento institucionalizado, gerar uma contranarrativa. Ainda mais numa situação que os movimentos de esquerda são vistos pela sociedade como algo negativo. Então, é importante, sim, sair dos meios institucionais, até aquilo que a gente falou também um pouco sobre dar o espaço naquele outro papo sobre que nem o break dos apps, dos caras tomarem a frente disso e nós darmos o suporte e ajudar a disseminar a informação deles, com forma de ampliar o debate na sociedade e construir isso que eles destruíram. Então a minha mensagem é mais, minha finalização é mais sobre o que fazer. Agora, para citar também o cara que o Olavo é fã,
Lenin. E com isso a gente chega ao fim desse Deu Ruim, onde tentamos desvendar um pouquinho da teia e livrar o MBL das mentiras. Nós vamos deixar alguns links aqui na descrição do episódio, para quem quiser ler. Leiam Orwell, não achem que ele está criticando que ele é um direitista por criticar o Stalin, por favor. Se informem, passem informação de qualidade adiante. Não acreditem no decálogo de Lenin, eu peço. E queria deixar um agradecimento à Rádio Sense, que hospeda o podcast, e mandar um grande abraço pro Diego, que está se recuperando do acidente que ele sofreu. Mande. É isso, gente. Eu reforço aí as palavras do Glasser e do Pomer, né? Que estão ressoando o grande ensinamento do mestre comunista E.T. Bilu, né? Busquem conhecimento. Que é mais ou menos uma forma de dizer, não acredite em tudo que a sua tia te manda no WhatsApp. Mesmo que tenha assinado como Clarice Lispector. Então, a gente volta com Deu Ruim semana que vem na forma boletim. E esperamos que com péssimas notícias para continuar podendo pistolar e tirar da gente um pouco o ódio que a gente sente desse momento de merda que estamos vivendo. Um abraço. There's power in the factory, power in the land, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Now the lessons of the past were all learned with workers' blood. Mistakes of the bosses we must pay for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's way, sir. The union forever defending our rights. Down with the black leather workers unite. With our brothers and our sisters from many far off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that they realise brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organise? And the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. Together we will stand.